Nós estaremos hoje falando sobre um texto bastante conhecido. Está lá no profeta Jeremias, capítulo 29, no verso 11. Os irmãos já devem ter me ouvido citar esse texto diversas vezes. Cada um de nós tem um texto preferido, né? Esse é o meu texto preferido. É um texto em que deixa claro para nós que é Deus quem sabe o que é melhor para a minha vida. É Deus quem sabe o que é melhor para a sua vida. Nós vamos ler o texto. Vamos ler juntos? Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. O nosso futuro e a nossa esperança estão nas mãos desse Deus do impossível que acabamos de cantar, desse Deus que pode todas as coisas, desse Deus que criou o universo, mas que não deixou o universo à sua própria sorte. Ele criou o universo, mas Ele governa esse universo com a sua mão poderosa. E a mão do Senhor é uma mão boa, é uma mão de amor, é uma mão de graça. E nós vamos falar sobre isso. O tema da nossa palavra é a graça que transforma o secreto e envia para cuidar de pessoas. Imagine, por alguns instantes aí, na sua mente e no seu coração, que você está caminhando por um período difícil da sua vida. Nada dá certo. Você já passou por isso? Em que os nossos planos não se cumprem, não dão certo. E começa a causar ansiedade. E a gente começa a ficar preocupado. E começa, às vezes, até a questionar a Deus. Por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Eu já tive um momento na minha vida que eu perguntei isso a Deus. Senhor, por que comigo? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Esquecendo-me que Ele é que sabe os planos que tem a meu respeito. Ele é que sabe o que é melhor para mim. Ele é que sabe qual o melhor caminho. Eu não sei nada. O apóstolo Paulo diz que a nossa visão ela é limitada, que nós vemos em parte, não é assim? Então, por que nós vamos questionar a Deus se a nossa visão é limitada diante de um Deus que pode todas as coisas e que tem o controle de todas as coisas? Muitas vezes nós estamos fazendo o possível, mas dentro do nosso coração existe aquela pergunta: Senhor, o que é que o Senhor está fazendo? Aonde o Senhor quer me levar? E é justamente aí, no silêncio, na dúvida, na nossa luta interna, que Deus fala de forma bem clara para mim e para você. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Não tem como ouvir esse texto e não acender a chama da esperança no nosso coração. E não é você que sabe o que Deus está fazendo, é Deus que sabe o que Ele está fazendo com você e o porquê e o para quê. Ele sabe. Muitas vezes a gente não consegue compreender nem o porquê, nem o para quê, mas Ele sabe, porque Ele sabe todas as coisas. Nós lemos o Salmo 139, que diz que antes mesmo que a nossa palavra venha à nossa boca, Ele já sabe. Ele conhece o nosso pensamento. Ele conhece o que está no mais profundo do nosso ser. E é lá no secreto, onde ninguém vê, que o Senhor começa a transformar, que o Senhor começa a moldar, que o Senhor começa a alinhar, que o Senhor começa a criar.
É lá dentro. E essa é uma obra muitas vezes silenciosa, onde o Senhor vai lapidando o nosso caráter. E dessa ação de graça que nasce o chamado para cuidar de pessoas. Você sabia que você foi chamado para cuidar de pessoas? Você sabia que esse chamado para cuidar de pessoas não é só do pastor? Hein, Júnior? Essa carga não é só nossa. Você, como servo do Senhor, você foi chamado a cuidar, a discipular, a ensinar, a amar. Se você é servo do Senhor, se você é discípulo do Senhor, você também tem essa missão. Mas para cuidar de pessoas, nós precisamos primeiro ser cuidados. E é isso que Deus faz comigo e com você. Ele cuida de nós. Silenciosamente o Senhor cuida. Ele vai lapidando o nosso caráter. Ele vai derramando graça sobre nós. E primeiro Deus trabalha conosco no nosso interior. É de dentro para fora. Ele começa a trabalhar no mais profundo do nosso interior, para depois poder usar o exterior. Primeiro ele vai formar o coração, para que a gente possa entregar. E eu queria trazer 4 pontos sobre essa questão. Primeiro, que a graça de Deus trabalha em nós, no secreto. Antes de Deus fazer algo por meio de nós, Ele vai fazer algo dentro de nós. Antes de fazer algo por meio de nós, Ele vai fazer algo dentro de nós. A graça não é só perdão, a graça ela é transformação. A graça não é só uma promessa, ela é um processo. A graça ela nos encontra onde estamos e como estamos, mas ela não nos deixa como estamos. A graça promove, provoca uma mudança de dentro para fora. Filipenses 2,13 vai dizer: porque Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. E onde isso começa? Isso começa lá no secreto, porque Jesus nos ensinou que nós devemos buscar o secreto do nosso quarto, não é assim? Lá no secreto, onde ninguém está vendo, é só você e Deus, onde você dobra o seu joelho, onde você busca a presença do Senhor, onde você tem a oportunidade de se derramar diante do Senhor, falar com Ele, mas também ouvir a voz do Senhor falando com você. É ali, no lugar secreto, que o Senhor começa a derramar a sua graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. A obra do Senhor em nós começa lá, no secreto. Naquela parte da nossa vida onde ninguém vê, ninguém sabe. Lá no coração, no silêncio. Na hora das decisões internas. Júnior pediu oração aqui há pouco sobre as decisões. A nossa vida ela é feita de decisões. Algumas mais cotidianas, algumas mais fundamentais, algumas que vão mexer com toda a nossa estrutura. Todas elas precisam estar submetidas à vontade de Deus para as nossas vidas. Na hora da luta, lá no coração, é ali que Deus começa a moldar o nosso caráter. É ali que Deus começa a curar as nossas feridas. É ali que Deus confronta áreas que estão escondidas, que estão como se fossem protegidas. Como se você dissesse para Deus: Senhor, nessa área aqui não toca não, deixa comigo. Mas o que Ele quer de mim e de você? Que nós estejamos nos entregando a Ele por completo. Todas as áreas da nossa vida, nós temos que colocar no altar do Senhor, para que Ele possa moldar, para que Ele possa influenciar, para que Ele possa curar, para que Ele possa restaurar.
para que Ele possa fazer algo novo. Porque Ele é o Deus que faz tudo novo. E Deus começa a moldar o nosso caráter. Ele vai curando as feridas. Ele vai confrontando essas áreas escondidas. Ele vai nos trazer clareza espiritual. E Ele vai fortalecendo a nossa alma. E esse é um processo. E o mais bonito de tudo isso é que Deus trabalha em nós com cuidado. Deus trabalha em nós com paciência. Deus trabalha em nós com um amor que nós não podemos explicar, nem mesmo compreender. Deus trabalha em nós, irmãos, nos mínimos detalhes. Nada escapa do controle do Senhor. Nada escapa aos olhos do Senhor. Ele nos vê por completo. Ele olha para nós, Ele consegue nos enxergar por completo. Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Quando Deus molda o secreto, Ele está nos preparando para o público. Quando Ele molda o nosso interior, Ele está nos preparando para o nosso ministério. Você sabia que você tem um ministério? Ou melhor, você sabia que Deus tem um ministério para você desenvolver? Talvez você ainda não tenha sequer descoberto. Se você ainda não descobriu qual ministério o Senhor tem para a sua vida, peça a Ele que lhe dê discernimento para que você enxergue e passe a cumprir esse ministério, porque Ele está preparando você. Ele está moldando o seu caráter. Ele está trabalhando no seu interior, preparando você para esse ministério. O segundo ponto que eu queria trazer é que a palavra e a oração preparam o nosso coração para o dia a dia, para o cotidiano. É a palavra de Deus, é uma vida de oração que nos prepara para enfrentarmos o dia a dia. As provações, as tentações, os desertos, as aflições, as ansiedades. O que mantém o coração firme é a palavra e a oração, juntos. Salmo 119, 105, vai dizer: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra revela e a oração aprofunda e o Espírito vivifica. Olha que coisa linda. Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. A palavra, ela desce da mente e vai ao nosso coração. Ela molda os nossos pensamentos. Ela dirige as nossas emoções, fortalece as nossas decisões, ela antecipa lutas, ela nos prepara para essas lutas. E a oração pela palavra, ela faz algo maravilhoso por nós. Antes do dia começar, Deus já está trabalhando em nós. Amém, queridos? Antes do dia começar, Deus já está trabalhando em nós. Creia nessa verdade, porque Ele não dorme. Aquele que nos guarda, Ele não dorme. Ele nos abençoa enquanto dormimos. Esse Deus maravilhoso. Então, quando as situações chegam, você já está preparado. Você não reage conforme a emoção, você reage conforme aquilo que Deus formou em você lá no secreto. A palavra orada, ela cria sensibilidade em nós, ela nos dá equilíbrio e nos dá discernimento. Marcos 1, 35. Quanto tempo nós temos investido em nossa vida de oração, queridos?
Você não terá vitória na sua vida espiritual se não houver joelho dobrado. Você não passará de uma vida espiritual superficial se você não dobrar os seus joelhos. Você não terá oportunidade de ser moldado no seu interior se você não se posicionar de joelhos. 1 Coríntios 14, 15. Orai com o Espírito, mas também orai com entendimento, né? Em outra versão, orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Coríntios 14, 15. E aqui eu trago o terceiro ponto. Deus usa confrontos e clareza espiritual para moldar o nosso caráter. Alguns dos momentos mais marcantes da nossa caminhada com Deus são aqueles em que Ele nos confronta. Mas o confronto de Deus, queridos, não é um confronto que machuca, é um confronto que traz cura. Não é um confronto que traz dor, mas é um confronto que nos molda, que molda o nosso caráter, que nos faz melhores. Ele não nos destrói. O confronto do Senhor, ele gera transformação em nós. Hebreus 12, 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga aquele a quem aceita como filho. Às vezes, em um primeiro momento, a disciplina de Deus causa incômodo. O confronto causa incômodo. Porque a maioria de nós não gosta de ser confrontado. Quando vem o confronto, foge. Sai pela tangente. Traz desculpas. Mas o confronto do Senhor é para gerar transformação em nossas vidas. É para gerar frutos de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de atitude. O confronto do Senhor, ele não nos envergonha, ele nos liberta. Deus confronta porque ama. E depois do confronto, ele nos traz clareza. Uma clareza que vai iluminar as nossas decisões. Uma clareza que acalma o nosso coração. Uma clareza que vai nos mostrar qual o próximo passo a dar. E é assim que Deus forma o nosso caráter. Isaías 58, 11 vai nos mostrar que o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos em uma terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Se aproprie disso, querido, porque é a palavra de Deus para a sua vida. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Sabe por quê? Porque essa água vem de Deus para mim e para você. Porque essa fonte, ela é inesgotável. O Senhor disse, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Querido, o caráter, ele não nasce no estalar de dedos de um dia para o outro. Ele nasce ao longo de muitos sims e muitos nãos que são entregues no lugar secreto. Assim o nosso caráter, ele nasce e ele se desenvolve. Gálatas 4, 19. Nós estamos passeando pela palavra. Meus filhos,
por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. O apóstolo está dizendo que ele vai sentir essas dores de parto até que ele veja em mim e em você o Jesus Cristo que ele pregava. As pessoas precisam ver Jesus em minha vida e em sua vida. Jesus precisa ser formado em nós. O último ponto, querido, é que do secreto nasce o chamado. Lá do secreto nasce o seu chamado, o meu chamado. E esse chamado, ele passa por cuidar, ouvir e restaurar vidas. Aqui é o centro dessa mensagem. O ministério verdadeiro nasce no secreto, mas ele vai florescer no cuidado com as pessoas. João 21, 17. O episódio em que Jesus está confrontando Simão Pedro. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Pedro representa a mim e a você. Se nós amamos o Senhor, cuidemos das suas ovelhas. Então esse chamado de cuidar, ele é para todos nós. Cuide das minhas ovelhas. Deus não simplesmente traz aqui nesse momento uma função, mas Ele dá um coração. Cuidar de pessoas não é peso, ele é fruto da graça que transformou a minha e a sua vida, amém? Cuidar envolve 3 dimensões bastante profundas: ouvir, acompanhar e restaurar. Ouvir de verdade traz cura. Ouvir histórias, ouvir desabafos. Às vezes eu recebo pessoas lá no gabinete e ao final eu percebo que aquela pessoa não queria nem conselho, ela só queria ser ouvida. Ouvir, queridos, faz parte do cuidar. E Júnior começou a noite aqui dizendo da correria, né, pastor Júnior? E muitas vezes, queridos, por causa dessa correria, em nome dessa correria, nós não temos tempo para ouvir aqueles que precisam ser ouvidos, aqueles que urgem ser ouvidos, aqueles que anseiam ser ouvidos. E esse é o meu papel e é o seu papel, como servo do Senhor, como discípulo do Senhor. Cuidar passa pelo ouvir. Ouvir dores, ouvir o que a pessoa não consegue dizer, verbalizar. Ouvir com compaixão, porque isso é ministério. Tiago 1, 19. Texto que Tiago vai falar sobre saber ouvir, sobre a língua. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Prontos para ouvir. É a palavra de Deus que está nos dizendo. Seja pronto para ouvir. Na maioria das vezes nós somos prontos para falar. Tem pessoas que você começa a conversar com ela, antes de você terminar a falar, ela já está querendo lhe responder, nem ouviu direito o que você está falando. Eu tinha uma funcionária lá no banco, que ela chegou e ela começou a ter dificuldades de relacionamento com todo mundo. E estava uma confusão na agência que aquela menina estava criando, aí ela sentou à minha mesa e falou assim: seu Cláudio, o senhor é o único que tem paciência comigo. E aí eu comecei a ouvi-la. E aí quando eu comecei a falar, aí ela falava junto.
Aí eu falei assim, talvez seja essa a sua dificuldade. Você não consegue parar para ouvir ninguém falar com você. Respire um pouquinho, ouça primeiro, e depois você responde. E eu comecei a trabalhar com aquela jovem, bastante atribulada. E depois eu soube que isso era uma herança de família. Mas as pessoas não queriam saber por que ela agia daquela forma. As pessoas simplesmente não tinham paciência e não ouviam, e ela tinha dificuldade, mas ela queria ser ouvida. Seu Cláudio, o senhor é o único que tem paciência comigo, porque eu era o único que parava para ouvi-la. E às vezes a pessoa só quer isso, querido, só quer falar, só quer ser ouvida. Mas nós não temos tempo, porque o urgente, muitas vezes ele evita que façamos o importante. Preste bem atenção nisso. Às vezes nós estamos deixando de fazer aquilo que é importante, porque estamos fazendo o urgente. Peça discernimento ao Senhor. Precisamos ouvir. Depois acompanhar. E acompanhar passa por caminhar juntos, andar juntos. É estar presente na fraqueza, na dúvida, estar presente na restauração. Isso é discipulado. Isso não é apenas discipular com palavras, mas discipular com a presença, com a companhia. Está presente por inteiro na vida do outro. Gálatas 6:2 nos ensina. Vai falar sobre levar as cargas, os fardos uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se eu não tenho paciência sequer para ouvir, quanto mais para levar as cargas, irmãos. Que tipo de discípulo nós temos sido? Deus quer usar você. Deus tem um ministério para você. Se coloque à disposição. E, além de ouvir, de acompanhar, é preciso trabalhar para restaurar vidas. Isaías 61, texto bastante conhecido, vai falar sobre o Espírito do Senhor. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. A restauração, queridos, ela não vem da nossa própria força. É a ação do Espírito Santo por meio de nós. É o Espírito Santo que nos impulsiona, que nos dirige. Restaurar, irmãos, é amar, é ensinar, é orientar, é dar a mão para levantar. É mostrar que há esperança. É se permitir ser instrumento da graça de Deus sobre a vida do outro. Você tem se permitido ser instrumento da graça de Deus na vida do outro, na vida do próximo? Pastorear é isso, querido. É amar o que Deus ama. É cuidar como Deus cuida. É ver o outro como Deus vê. É ser instrumento da graça. João 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Há uma história, para finalizar, que conta que um famoso escultor, ele trabalhava em uma enorme peça de mármore. E todos os dias ele chegava cedo ao ateliê, ficava horas e horas martelando a pedra, mas aparentemente nada mudava naquela pedra. E um amigo curioso o visitou e disse: você trabalha tantas horas por dia nesse bloco de mármore, mas eu quase não vejo diferença nele. Como você sabe que está progredindo? E o escultor sorriu e respondeu: é simples. Durante muitos dias, nada muda por fora,
porque tudo está mudando por dentro. É a parte interna que define a forma final. Quando eu termino o trabalho interior, basta um único golpe e a obra aparece. É assim que Deus faz comigo e com você. Ele trabalha em nós por dentro. E quando Ele dá o toque final, aquela obra que Ele realizou aqui dentro de mim e de você, ela aparece. E ela dá frutos. Frutos de amor, de cuidado, de pastoreio. O texto que lemos de Jeremias 29, 11, ela não é uma promessa distante, mas ela é uma declaração presente de que Deus está cuidando da sua história hoje. Porque Ele molda o seu secreto, porque Ele fortalece o seu coração, porque Ele dá direção e porque Ele forma o seu caráter. E Ele vai além. Ele prepara a mim e a você para cuidar de pessoas, para amar vidas e para ser instrumento de restauração na vida do outro. E tudo, irmãos, começa no secreto. E tudo continua na palavra e na oração. E tudo se manifesta no amor pelas pessoas. Que esse Deus de paz, que nos chama, que Ele molde o nosso caráter, que Ele nos prepare e que Ele nos envie para ser sinal da graça, onde quer que nós estejamos. Amém? Amém. Que o Senhor possa trabalhar no nosso interior, que o Senhor possa trabalhar e moldar o nosso interior e nos preparar para o exterior, nos preparar para amar, para cuidar, para pastorear o rebanho do Senhor. Que Ele nos abençoe. Eu quero orar. Pai querido, obrigado a Deus porque o Senhor tem falado conosco. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor esteja moldando o nosso caráter. Ó Deus, que lá no secreto o Senhor esteja trabalhando em nossos corações, para que isso se manifeste no externo, em atitudes de cuidado, em atitudes de amor. Que nós sejamos, Pai, instrumentos da Tua graça, Senhor. Que nós sejamos conhecidos pelo amor que demonstramos e que praticamos uns pelos outros. Que nós sejamos, ó Deus, moldados por Ti, pelo Teu Espírito Santo, para ouvir, para caminhar junto, para restaurar, para amar, Senhor. Coloca no nosso coração esse amor maravilhoso, Senhor. Esse amor, ó Deus, que o Senhor coloca sobre cada um de nós, que nós possamos replicar esse amor a todos que passarem pela nossa vida. Coloca no nosso coração o desejo de apacentar o Seu rebanho, Senhor, de cuidar de pessoas, de ser instrumento de transmissão da Tua maravilhosa graça. Tem misericórdia de nós. Trabalha no mais profundo do nosso interior, silenciosamente, lá no secreto. E lá no secreto, Pai, nos dá um novo coração. Arranca de nós o coração de pedra, o coração de críticas, o coração de maledicência, o coração de inveja, um coração orgulhoso. Retira de nós, Senhor, e nos dá um coração de carne, cheio de amor, Senhor, cheio de compaixão, e que nos impulsione a cuidar do Teu rebanho, no nome de Jesus.